Fala pessoal, tudo bem? E aí? Vamos para mais uma aula agora. Hoje a gente vai tratar de morfologia. A gente vai falar um pouco sobre as classes gramaticais. A gente tem 10 classes gramaticais. E é interessante que essa aula seja conjugada com a leitura do material, porque é um assunto de certa forma extenso. A gente tem 10 classes, não tem como falar de todas as particularidades de todas as classes. E por isso a gente tem o material, que vai ser uma fonte complementar para que a gente consiga avançar nesse assunto. Lembrando que esse assunto aí ele serve de base para a maioria dos outros assuntos no que se refere à sintaxe. E a gente vai tentar falar um pouco aqui hoje sobre cada classe gramatical e algumas particularidades delas, tudo bem? Então a gente tem aqui morfologia. A morfologia, a gente vai ter 10 classes gramaticais. E dentro dessas classes gramaticais, a gente vai ter aqui, ó, classes gramaticais. A gente tem as variáveis e as classes invariáveis. As classes variáveis são 6, as invariáveis 4. Variáveis, pode ir para o plural, para o feminino, masculino, vai haver ali uma variação, beleza? Então a gente tem aqui substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. São classes gramaticais aqui variáveis. E invariáveis, a gente tem ali, ó, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Vocês conseguem aí imaginar um bizu já com as iniciais dessas classes invariáveis aqui? Acredito que sim, né? Então a gente pode formar aqui um bizu, isso mesmo que você pensou. CIPA. A CIPA é invariável. Dá para não pensar outra coisa aí, beleza? Olha só, além disso, por exemplo, a preposição, a interjeição, a conjunção é invariável, ela não vai flexionar para o plural, feminino, masculino, vai ser uma forma única, tudo bem? E além disso, a gente tem o isso, isto, aquilo, o que, quem e onde, esses pronomes aqui demonstrativos e relativos, respectivamente, né? Isto e aquilo como demonstrativo, que, quem e onde como relativos. Vocês não vão flexionar também. Por exemplo, não existe o plural de issos, istos, aquilos, não existe, certo? Ques, você vai botar o que no plural? Quem, quens, ondes, não tem. Então, vocês têm aqui, além da preposição, interjeição, conjunção e advérbio como invariáveis, vocês vão ter aqui a pronome demonstrativo e pronome relativo. Isso, isto, aquilo, que, quem e onde. E aqui a gente já pode responder a uma questão, porque algumas bancas elas cobram aqui apenas o conhecimento da classe, que é invariável ou não. Olha só, é invariável quanto ao gênero e ao número, o termo destacado é. Opa, o que eu preciso procurar? A CIPA, isso mesmo. A conjunção, a interjeição, a preposição ou um advérbio. E aqui a gente tem já essas palavras. Normalmente as palavras que terminam em mente, elas são advérbio. E aqui a gente já tem um indicativo de gabarito. Se eu sei que a CIPA é invariável, e eu vou procurar ou a conjunção, a interjeição, a preposição, o advérbio, eu já achei aqui o nosso gabarito na letra D, né? Porque aqui a gente tem continuamente como advérbio. Eu não posso colocar isso aqui no plural. Os demais termos destacados, eles admitem aí o plural. Beleza, tranquilo, só aqui um indicativo de e a banca pode tirar questão de tudo quanto é lugar, e tudo quanto é assunto, tudo quanto é detalhe. Então, só para que vocês se atentem quanto a isso, tudo bem? Antes de a gente adentrar aqui nas classes. Vamos lá, substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é a classe gramatical que nomeia, certo? Nomeia aqui seres, vamos dizer assim, né? E a gente tem aqui algumas classes, por exemplo, objetos, pessoas, lugares, sentimentos, estados, né? Estados, qualidades, ações, fenômenos da natureza. Tudo isso aqui a gente vai nomear com a classe denominada de substantivo. Então vocês vão ter aqui a caneta, falando aqui de um objeto, né? Pessoa, Lucas vai estudar. E aqui assim por diante. Vocês analisem aqui os exemplos, vocês vão ter aqui uma classe gramatical que vem justamente para nomear aqui seres, beleza? E a gente tem, dentro de substantivo, a gente vai ter uma divisão, né, em 9 tipos de substantivos. A gente vai analisar aqui agora cada uma delas, certo? Começando aqui com os substantivos simples. Substantivo simples é aquele que reúne uma palavra que vai ter somente aqueles que substantivos, na verdade, né? Vamos
no plural. Substantivos simples são aqueles que reúnem apenas um radical, ok? Um radical que eu falo, vai ser uma palavra só. Olha só, amizade, morango, carro. A gente poderia colocar aqui chuva, moto e assim por diante. Substantivo simples, apenas um radical. É diferente do substantivo composto que vai reunir em uma palavra só dois radicais, ok? Então você vai ter aqui segunda-feira, uma palavra só, porém ele é composto porque você vai ter dois radicais. Aqui no caso, formação aqui com duas palavras, beleza? Tranquilidade? Você vai ter aqui segunda-feira, você vai ter guarda-roupa, você vai ter aqui cachorro-quente, entre outros exemplos. Substantivo primitivo. Substantivos primitivos são aqueles que não derivam de outra palavra na língua portuguesa, ou seja, é primitivo. É pelo nome aí você já também consegue identificar, né? Por exemplo, casa, livro, folha e assim por diante. Substantivo foi primitivo. Ele não deriva de outra palavra. É diferente do derivado, que vai ser ali uma espécie de derivação, certo? De casa, a gente tem ali o primitivo, você pode falar casarão, você pode falar casebre, ok? De livro, você pode falar livreto, então esse livreto ele deriva de livro, então substantivo derivado. Folhagem deriva de folha, ok? Certo? Pelo nome aqui vocês já vão ter uma ideia, olha só, simples, composto, olha só a diferença, primitivo, derivado, olha só. Aí você tem aqui, ó, comum e coletivo. Substantivos comuns são aqueles que indicam um nome comum a todos os seres, por exemplo, de uma mesma espécie. Eu tenho aqui casa, homem, carro, é comum, né? É comum a espécie, né? Que foi ali mencionado. Já os coletivos, esses substantivos coletivos, embora estejam no singular, eles indicam a multiplicidade de uma mesma espécie. Por exemplo, você pode falar muitos bois, mas você também pode falar boiada, que vai ser um termo ali que vai estar no singular, porém ele vai representar muitos bois. Mesma coisa aqui de peixes. Muitos peixes, cardumes, muitas flores, ramalhete e assim por diante. Tudo bem? Seguindo aqui, a gente vai ter também os substantivos próprios. Substantivos próprios são aqueles que particularizam um ser de uma determinada espécie. Pode ser pessoa, pode ser cidade, pode ser um estado, um país, um animal, entre outros aqui. Você tem aqui pessoas, você pode falar Lucas, falando aqui de pessoa, né? É que cidade, Salvador, estado, Bahia. Então, esses aqui são substantivos próprios. Substantivo concreto, vamos lá. Substantivo concreto é aquele que indica seres reais ou imaginários da existência, que ele vai existir independente de outro ser, tudo bem? Então você tem aqui o carro. O carro, ele naturalmente existe, né? É um ser real. Fada, ele também existe, é um ser imaginário, não depende de outro para que exista. É diferente do abstrato. O abstrato vai ser aquele substantivo que indica seres que dependem de outros seres. Por exemplo, né, você tem aqui o amor. O amor ele existe sozinho? Não. É preciso alguém sentir esse sentimento para que o amor exista. Por exemplo, o trabalho. É preciso que alguém trabalhe para que exista aqui o trabalho, né, essa ação. E aqui você tem sentimentação e estado. A tristeza. A tristeza é um estado que depende de outro ser, vamos dizer assim, para que ela exista. Então, tudo isso aqui, substantivo abstrato. Beleza? Tranquilo até aqui? A gente pode agora responder a uma questão. Observe uma coisa aqui, ó. Pronto, aqui, olha só. Se vocês observarem aqui em composto não, primitivo, por exemplo, né? Poderia estar até em simples ali também, o termo casa. Ele poderia se repetir ali no simples, aqui no primitivo, como apareceu, no comum, certo? Então, qual é a dica aqui? É que um substantivo ele pode ter várias classificações. É o que acontece aqui com essa questão. A gente já pode responder uma questão aqui para ver se a gente entendeu. Olha só, a palavra livro é um substantivo o quê? A gente tem aqui diversas classificações, né? A gente sabe que é simples, então a letra B a gente não pode marcar, porque o composto é aquele que vai ter ali dois radicais. Então o livro ele tem apenas um radical, logo é um substantivo simples. Então a gente já pode eliminar a letra B, tudo bem? E aí a gente tem, é comum? Sim, beleza? É abstrato? Não, porque ele naturalmente já existe. Então, o livro aqui é um substantivo que não depende de outro para que ele exista. Então, a gente também já pode eliminar aqui a letra C, não é isso? A letra C, aqui próprio, não, ele é comum.
E aqui a gente vai ter como gabarito a letra T. Ele é comum, certo? É concreto, é primitivo e é simples. Tudo bem? Então vocês têm aqui, ó, comum, concreto, primitivo e simples. E um substantivo, como eu falei, ele pode assumir ali diversas nomenclaturas, diversas classificações. Então vocês devem analisar cada um aí por separado. Ok, vamos lá falar do artigo. O artigo, vocês vão ter aqui, é uma palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo e se classifica em, a gente vai ter aqui definido e indefinido, beleza? Na nomenclatura aqui dos definidos, a gente vai ter que ele é aquele usado para determinar o substantivo de uma forma definida, ou seja, de uma forma precisa. Olha só, você tem aqui o, os e as. E você tem o aluno foi aprovado. Nesse caso aqui, eu já sei que se trata de um aluno específico. Olha só a diferença de um aluno foi aprovado. Aqui a gente não consegue determinar que aluno foi aprovado. Um aluno foi aprovado, sim, mas é qualquer aluno. A gente vai ter aqui a diferença do definido para o indefinido. Definido, a gente tem a forma aqui nominal o, a, os e as, e a gente tem indefinido um, uma, uns e umas. E o indefinido, por conceito, a gente vai ter que é aquele que é usado para determinar um substantivo, mas de uma forma indefinida, como o nome mesmo já fala, de uma forma vaga, de uma forma imprecisa, certo? E aí a gente tem aqui os exemplos que foram dados. Um aluno foi aprovado, um aluno. Aqui aluno não precisa nem estar, a gente está falando aqui do artigo, né? Então a gente tira esse destaque do aluno. Então, o aluno foi aprovado, ok, o aluno, algo específico aqui, um aluno específico. Um aluno foi aprovado, a gente sabe que um aluno foi aprovado, mas a gente não sabe determinar que aluno foi esse, ou seja, foi feito aqui uma construção de forma imprecisa, de forma vaga, de uma forma indefinida, como o nome mesmo já fala. E aqui a gente já pode também responder a uma questão, ok? Vamos lá. Olha só, questão fácil, né? A educação inclusiva abrange iniciativas para apoiar a capacitação e o aprimoramento técnico e comportamental de grupos subrepresentados no mercado de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação morfológica das palavras sublinhadas. A gente tem ali que a palavra sublinhada foi a primeira, a. E aqui, se a gente voltar, a gente tem os artigos definidos, o, a, os e as. E nas alternativas a gente tem pronome, artigo, adjetivo, substantivo e pronome. Será que ele já não seria um artigo? E por ter somente um artigo aqui, a gente já não acharia o gabarito independente das outras construções? Mas a gente pode avaliar as outras construções também. Olha só, a educação. Se eu tenho um artigo antes, eu já posso presumir que o que vem depois é um substantivo. Então você tem artigo, substantivo. E aqui eu tenho inclusiva. Inclusiva aqui é um termo que está caracterizando a educação, não é qualquer tipo de educação. A gente vai aprender mais para frente que o adjetivo ele vem justamente para caracterizar, né, o substantivo. Então você tem educação inclusiva. Inclusiva caracteriza a educação. Então não é qualquer tipo de educação, mas sim uma educação inclusiva. A gente vai ter aqui também um adjetivo e tem aqui para apoiar a capacitação. Não há resta dúvida aqui de que esse termo último sublinhado ele é um verbo. Então a gente tem aqui o gabarito, artigo, substantivo, adjetivo e verbo. Toda vez que aparecer uma questão, é interessante que você pause o vídeo e tente responder, certo? Aí você vai responder e vai confrontar a resposta com a explicação posterior, ok? Ótimo. A gente tem aqui agora, a gente vai falar sobre adjetivo, certo? E adjetivo, a gente vai ter aqui, como eu acabei de falar, que é aquela palavra que caracteriza um substantivo. Olha só, o bom aluno é qualquer aluno? Não, ele é aqui um aluno bom, ou seja, foi caracterizado. A vizinha estava alegre. A vizinha estava alegre. Então você tem aqui uma característica também que foi atribuída à vizinha. O homem. Ah, pronto. Não é quando a gente fala que caracteriza e o adjetivo vem caracterizar um substantivo, muita gente acha que vai se tratar aqui apenas de qualidades, né? Qualidades, vamos dizer assim, positivas. Mas a gente também, qualidades, a gente tem qualidades positivas e negativas, certo?
Por exemplo, o homem assassino aqui é uma qualidade que foi atribuída ao homem, mas que a gente sabe que assassino não é um termo bom, vamos dizer assim. Então a gente tem aqui também um termo que foi caracterizado ali, foi usado para caracterizar homem, mas que não é um termo, vamos dizer assim, uma característica positiva, né? Só fazendo esse adendo aí. Então, o homem assassino escolheu mais uma vítima. É qualquer homem? Não, foi o homem assassino. Então, percebam que esse assassino veio para qualificar homem. E a gente tem aqui também, dentro do adjetivo, a gente vai ter algumas locuções que vão fazer papel de adjetivo. Olha só, sapato sem meias. Eu tô aqui sem meias, embora seja uma locução, eu tô aqui caracterizando sapato. De maneira que não é qualquer sapato, é aquele sapato sem meia. Touca de bolinha, olha só, é uma locução e aqui adjetiva, porque eu caracterizo a touca. Por exemplo, eu posso ter ali várias toucas, vários modelos de toucas ali em um determinado lugar e eu falo, ó, aquela touca de bolinha, eu estou caracterizando a touca, então não é qualquer touca, é a touca de bolinha. A mesma coisa, período da tarde, é qualquer período? Não, período da tarde. Então esse da tarde vem para para caracterizar o período. Ok? A gente já pode aqui responder a uma questão. Ah, lembrando, né, se a gente for falar de conceito aqui, de conceito de adjetivo, e de conceito de locução adjetiva, a gente poderia dizer que o adjetivo é aquele que conceitua e qualifica o substantivo, ok? Indicando aqui uma determinada característica. E como eu já mencionei também, nem sempre essa característica, essa qualidade vai ser uma coisa boa. E na locução adjetiva, a gente vai ter que é uma expressão que vai ser formada por mais de uma palavra, só que ela vai ter um valor adjetivo. Quando a gente fala em locução, a gente já fala que vai se tratar aqui de mais de uma palavra. Tudo bem? Locução adjetiva, locução verbal. A gente vai ter locução verbal, dois ou mais verbos. Locução adjetiva, que também vai funcionar com mais de uma palavra, só que vai ter ali um sentido adjetivo, né? Caracterizando um determinado ser. E a gente já pode responder a uma questão. Olha só, a escritora Carla Madeira virou um fenômeno editorial em 2021. O primeiro parágrafo aqui é de algum texto, né? Vou retirar da questão. O vocábulo destacado pertence à mesma classe de palavra que o destacado em. Bom, a gente teria aqui, na verdade, a gente precisa, lembrando, né? Pode pausar o vídeo e tentar responder. Ok, a gente precisa agora aqui classificar a classe, né, do enunciado para depois a gente procurar a classe que vai fazer referência aqui às alternativas, que vai ser a mesma classe. A escritora Carla Madeira virou um fenômeno, olha só, já tem um fenômeno aqui, fenômeno sendo substantivo, editorial. Concorda comigo que editorial está classificando o fenômeno, não é qualquer fenômeno, mas sim um fenômeno editorial. Se eu tenho aqui uma classificação, uma caracterização, né? Caracterizando aqui o termo fenômeno, eu vou ter esse editorial como adjetivo. Então a gente precisa agora procurar um adjetivo. Olha só a letra A, como eu falei no início da aula, a maioria das palavras aqui, né, terminadas em mente, elas vão ser advérbios. Então, originalmente, advérbio. E outra, qual a consequência desse advérbio? Lembra da CIPA? Invariável, ok? Exemplares, vocês vão ter aqui, ó, substantivo. 150 mil exemplares. Duas protagonistas, substantivo. Olha só, alguns elementos do conteúdo talvez ajudem. Olha só, aqui ajudem, um verbo, uma ação. Sobra para a gente a letra E. Deu continuidade ao caminho bem-sucedido. Qualquer caminho? Não. Eu tenho aqui um bem-sucedido que está caracterizando o termo caminho, de maneira que a gente tem um adjetivo ali que vai caracterizar caminho. Então, o gabarito para a gente aqui dessa questão é a letra E. Ok? Vamos seguindo aqui para mais uma classe de palavra que vai ser o numeral, certo? O numeral, ele vai aqui é uma palavra que indica a posição ou número de elementos. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Um pastel, um pastel, por favor. Eu tenho aqui falando um pastel, numeral, né? Poderia pedir dois. Dois pastéis, por favor. O terceiro aluno da fila era o mais alto. Ou o terceiro, olha só, o dobro de pessoas estiveram presentes. A gente tem aqui também um termo numeral
que foi utilizado aqui nessa construção. E aqui a gente tem o seguinte, um numeral ele pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. E por conceito, a gente vai ter o cardinal, indica uma quantidade determinada de seres, aqueles aí com os quais a gente já está acostumado. Ó, 1, 2, 3, a gente vai seguir determinando uma quantidade de seres, né? O ordinal, por sua vez, é aquele que vai indicar ali uma ordem. Olha, o seu nome já fala, né? Uma ordem, uma posição que ocupa uma determinada série. Por exemplo, olha só, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo, a gente vai correlacionar aqui com os termos da matemática, o dobro, o triplo, né? O fracionário vai se expressar uma ideia de divisão, ou seja, indicando ali que em determinadas partes, por exemplo, uma quantidade foi dividida, só meio, terço e assim por diante. A gente tem aqui esses numerais. Né? O numeral aqui é mais simples, né? A gente já pode aqui também pular para responder a uma questão. No trecho, era uma raposa igual a 100 mil outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora a única no mundo. Os termos destacados são, respectivamente. Nota aí que são questões introdutórias do assunto, né? A gente está fazendo aqui a base, né? E trazendo questões, vamos dizer assim, não tão difíceis. Mas observem aqui, era. Eu sei que era, é um verbo, ok? E ali a letra A está dizendo que é interjeição, o AB, advérbio, AD, substantivo, e a é preposição. Então a gente já pode aqui matar essa questão, mas eu trouxe essa questão para que vocês consigam observar ali o 100, por exemplo, né? Que a gente acabou de falar de numeral, de que a gente tem o segundo termo, sem sombra de dúvidas, é um numeral. Então a gente já tem aqui, letra B. Não pode ser, porque é advérbio, né? A gente tem aqui já o gabarito letra C, porque é verbo numeral. A gente não tem outra construção que comece com verbo e numeral. Mas a gente vai seguir para identificar as outras classes. Mas eu, pronome pessoal do caso reto, olha só, fiz dela um amigo. Ela é agora a única no mundo. No mundo, mundo aqui é o quê? Um substantivo. Lembrando, né, que eu falei no início que antes de um substantivo, vocês vão encontrar o quê? Um artigo. E esse no mundo, vocês conseguem enxergar um artigo aqui? Devem enxergar, porque em mais o, a gente vai contrair e vai ficar no. Então esse no aqui nada mais é que a contração de em mais o. E aí a gente vai observar esse artigo aí. Então toda vez que a gente observar esse artigo, a gente vai presumir que o termo posterior vai ser um substantivo. E isso pode acontecer mesmo se o termo posterior, por exemplo, seja assim, de forma isolada, uma outra classe. Por exemplo, a gente tem um processo denominado de substantivação, né, de derivação imprópria, na verdade. Derivação imprópria é quando aquela classe que naturalmente pertence, por exemplo, à classe dos verbos, ela no contexto em que foi empregada, ou seja, na construção, ela vai ser um substantivo, por exemplo, né? A gente sabe que nem sempre é de verbo para substantivo. A gente tem outras construções, por exemplo, de adjetivo para substantivo, também pode acontecer, entre outros. Mas a gente vai ter aqui a seguinte construção. Vou botar, no trocar de roupas, tive dificuldades. No trocar. Esse trocar, vocês concordam comigo que de forma isolada é um verbo, como aqui no infinitivo, no trocar, terminado ali em AR? Sim. Mas quando eu falo no trocar, na verdade, quando eu emprego esse artigo, por que tem artigo mentor? Porque no, eu acabei de dizer para vocês que em mais o. Então, esse em o trocar de roupas, por exemplo, aqui falando de uma situação de curso de formação, por exemplo, que a pessoa tem que trocar de roupa ali de forma rápida, né? Então, no trocar de roupa, tive dificuldade. Tive ali um aperto, né, do instrutor e tive dificuldade. Então, no trocar, é em mais o trocar. Esse trocar aqui agora, que naturalmente seria um verbo, ele passa a ser um substantivo, porque eu tive um artigo antes. Esse artigo veio para substantivar a palavra posterior, de maneira que ocorre ali uma espécie de derivação imprópria. Só um acréscimo aqui à aula que pode acontecer. Então, eu quero alertar vocês para o seguinte, né? Se você tem um artigo antes, você pode presumir substantivo depois, tudo bem? Olha lá. Então, sobra para a gente aqui o gabarito que? Letra C. C de sabonete. Verbo, numeral, pronome e substantivo. Ok? Tudo bem? Ótimo. Vamos seguir aqui para a próxima
classe gramatical. Pronomes. A gente tem aqui pronomes como a palavra, uma classe de palavra, né, que substitui ou acompanha um substantivo, né, indicando ali a pessoa do discurso. A gente vai ter aqui dentro de pronomes algumas classificações. A gente vai falar da primeira classificação, que é o pronome pessoal. O pronome pessoal a gente vai dividir em pronome pessoal do caso reto, oblíquo, e do pronome de tratamento. A gente tem uma tabela no material bem detalhada sobre os pronomes de tratamento, vocês devem ler com atenção. E aqui a gente tem os pronomes pessoais do caso reto, né? Naturalmente na frase eles fazem papel de sujeito. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, que nas frases eles costumam fazer o papel de complemento. A gente vai ter o me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Esses pronomes aqui eles são pronomes do caso oblíquo. Muito interessante a gente fazer essa diferenciação, porque a gente vai precisar na sintaxe de colocação, né? Na colocação pronominal, principalmente esses pronomes pessoais do caso oblíquo. Interessante que vocês consigam diferenciar o que é um pronome pessoal do caso reto, o que é um pronome pessoal do caso oblíquo. E aqui fica bem claro, né, nesse slide, a diferença entre ambos, tudo bem? Então esses são os pronomes pessoais. A gente vai dar sequência aqui com os pronomes possessivos. Olha só, possessivo é aquele pronome que indica posse. Então vocês vão ter que eu reagir quando tocaram no meu braço, ou seja, no meu braço. O braço é meu, então indica ali uma posse. Sua roupa indica a posse de alguém, né? Naturalmente aqui com a pessoa a quem ele dirige a fala. Sua roupa é parecida com a minha. Esse minha aqui já é a posse aqui da pessoa que está falando a frase. Então, minha roupa, minha posse. Os pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? Aquele, esse, este, isto, aquilo e todas as suas variantes aí, né? Naturalmente eles são usados ali no tempo ou no espaço, né? Marcando a relação de temporal ou no espaço. Aquele tipo não me sai da cabeça. Este ano, indicando aqui o ano presente, né? O ano mais próximo, planejo viajar para a Europa. E aí a gente tem os pronomes demonstrativos. Pronomes indefinidos. Olha só, os pronomes indefinidos, pelo nome, você já traz ali uma indefinição, uma imprecisão. Né? Alguém pode explicar o que aconteceu, é que ele não dirige para uma pessoa em específico, né? Fala de forma geral. Alguém pode explicar o que aconteceu, olha só, qualquer um serve. Não traz aqui uma definição. Por isso a gente tem essa nomenclatura de pronome indefinido. Eles se referem à terceira pessoa do discurso, né, dando um sentido vago, um sentido impreciso, ok? Ou pode expressar também uma quantidade indeterminada. Tudo bem? Os pronomes interrogativos. A gente tem aqui os pronomes interrogativos, eles aparecem ou em perguntas diretas ou em perguntas indiretas. Eles são usados para uma formulação justamente de uma pergunta, certo? Então aqui, ó, quem fez isso? Lembrando, né? Pode ser direta ou indireta. Quem fez isso? Olha só, uma pergunta direta. E aqui eu também tenho uma pergunta indireta. Quero saber quem fez isso. Não deixa de ser uma pergunta. E aqui eu tenho o uso do pronome, quem. Deixei também no material uma tabela, né, com os pronomes interrogativos para que vocês consigam aí fixar. Interessante ressaltar mais uma vez que a gente precisa, né, nesse assunto em específico, né, conjugar a aula com a leitura atenta do PDF. A gente vai ter aqui os pronomes relativos. Isso aqui, dentro de pronome, é muito importante, porque com esse aprendizado aqui a gente pode evoluir com outros assuntos que dependem, né, desse aprendizado aqui do pronome relativo. Os pronomes relativos, a gente vai ter os variáveis e os invariáveis. A gente tem ali os variáveis, o qual e todos os seus derivados, cujo, suas derivações ali, quanto, quanta, quantos, quantas. Também seria ali a derivação do pronome quanto. E a gente vai ter os pronomes invariáveis, que, quem e onde. Aqui eu fiz questão de trazer uma correlação que a gente vai encontrar com esse que. Esse que ele pode desempenhar diversas funções aí dentro do nosso assunto, né, de classes. E aí a gente precisa diferenciar um principal fator aqui, que é quando mistura o pronome relativo que com a conjunção integrante que.
E aí a gente precisa fazer essa diferenciação. Mas antes disso, a gente vai trazer aqui alguns exemplos. Ó, os homens que fizeram todo o trabalho. Você vai ter um pronome relativo aqui, vai ter um pronome que vai retomar aqui, geralmente, um termo antecedente. Olha, homens é o termo antecedente e que é o pronome relativo. Esse que é destacado pronome relativo. Onde? Mesma coisa ali. Vai ser um pronome relativo que vai retomar ali a ideia do apartamento. O apartamento onde moro foi colocado à venda. O apartamento é o termo antecedente e o onde ali seria um pronome relativo. Pronto, a gente precisa aqui, ó, as provas geralmente gostam de cobrar isso aqui, ó, o pronome relativo diferenciado da conjunção integrante e geralmente aparece a mesma forma escrita que é o que. Então, qual o bizu principal aqui? Ó? A gente vai analisar se esse que ele pode ser substituído por o qual e suas variações. Se isso acontecer, a gente vai ter um pronome relativo. Se eu substituir pelo isso, a gente vai ter uma conjunção integrante. Além disso, eu vou observar o termo anterior, né? Se esse termo que antecede ali o que, se ele for um verbo, na maioria das vezes, a gente vai ter uma conjunção integrante. Se esse termo retoma um substantivo, a gente vai ter ali um pronome relativo, ok? Olha só, não acho. Esse acho, ele é verbo? Sim. Então, muito cuidado aí para não marcar pronome relativo aqui, né? Além disso, a gente vai fazer o bizu. Não acho que, não acho isso. Então, a gente já sabe que esse que não é pronome relativo, porque ele foi substituído pelo isso. Agora, observe, a partir de laudos. Laudos é verbo? Não. Laudos aqui, a gente vai considerar o que? Substantivo, né? A partir de laudos que mostram, laudos os quais mostram menos a variedade da ciência que presença de ideologia. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um pronome relativo. E usando o bizu, a gente vai ter isso aqui, ó. Não acho isso, o isso. A gente vai ter ali no bizu como conjunção integrante, né? Esse que substitui por isso, ele é uma conjunção integrante. Isso aqui é muito importante para a gente desenvolver o assunto de subordinação. E aqui, a partir de laudos, os quais mostram menos a variedade. A gente vai ter aqui pronome relativo. E aí a gente vai precisar dessa diferença aqui para evoluir na sintaxe aí da oração, ok? Olha só, conjunção integrante e pronome relativo. Agora a questão. A alternativa cujo que em destaque funciona como pronome relativo. Vamos lá, pausa o vídeo. Peguem as explicações aí que eu acabei de passar. Ok, vamos começar de baixo para cima por questões de logística. O idoso afirma. Olha, eu tenho ali um verbo que já antecede ali o pronome. E eu tenho o idoso afirma que. Eu posso falar o idoso afirma isso? Posso. Esse isso, dentro do bizu, ele não é uma conjunção integrante quando eu consigo fazer essa substituição perfeita, né? Quando eu faço essa substituição e tenho ali um sentido ok, então o idoso afirma isso, acabou, conjunção integrante. E acreditam que, acreditam o verbo, e acreditam isso, né? Acreditam nisso, na verdade. A gente não deixa de ter a presença do isso aí. Então, e acreditam nisso, se a gente fosse substituir. Também vai ser conjunção integrante. Eu só tenho que, tem um verbo antes e tenho ali que uma substituição por nisso, né? Acho que um voto pode fazer a diferença. Acho, verbo. Então, muito cuidado, já analisem aí com um olho de conjunção e aí você vai observar se vai substituir por isso ou por o qual e seus derivados. Acho o qual um voto pode fazer a diferença. Fez sentido? Não, claro que não. Acho isso seria ali a construção correta. Eu acho isso. Pronto, acabou. Acho isso, conjunção integrante. Ele diz, tem um termo e tem um verbo antes. Então, cuidado, né? Cuidado ali que já está indicando uma conjunção integrante. Aí eu vou fazer para ter a certeza se eu posso substituir por isso. Ele diz isso. Acabou, conjunção integrante, isso aí. Só sobra para a gente a letra A. É uma maneira de expressar a vontade, substantivo, que a vontade a qual a gente tem, né? Lembrando que esse a qual, o qual, a gente vai usar de acordo com o nosso antecedente, né? Então, a vontade é singular e feminino. Então, na substituição vai ficar a vontade a qual.
Se fosse ali um termo masculino no singular, o qual. Masculino plural, os quais. Masculino singular, o qual, né? Acho que vocês entenderam, né? O termo antecedente, você vai variar esse o qual de acordo com esse próprio termo. Então, é uma maneira de expressar a vontade a qual a gente tem. Logo, é o gabarito, porque se eu substituo por a qual, eu tenho um pronome relativo. E ali, além de substituir, eu observo a palavra, né? Se é um verbo ou se é um substantivo, né? Substantivo, ele vai me indicar ali a presença do pronome relativo, né? E aí a gente faz o teste final, que é o qual e seus derivados, e o isso, para ter ali a certeza. Então, gabarito aqui, letra A. Bom, a gente ainda precisa diferenciar aqui, é interessante isso aqui, inclusive no assunto de crase é cobrado quando a gente fala de pronome possessivo feminino, mas aqui a gente tem os pronomes de forma geral, a gente tem pronome substantivo e pronome adjetivo, né? A gente tem aqui, ó, alguns alunos estudam o suficiente, outros não. A gente vai ter o pronome aqui substantivo e pronome adjetivo com a seguinte construção. Se eu tenho um pronome que acompanha o substantivo, né, a gente vai tratar como pronome adjetivo. Observe aqui, alguns alunos, se eu tenho ali um pronome alguns que está acompanhando o termo aluno. Então, se eu tenho esse pronome aí acompanhando, eu vou ter ali um pronome o quê? Adjetivo, né? Que é justamente o adjetivo tem esse papel, né? De acompanhar aí o substantivo. Então você vai ter o pronome adjetivo quando você tem aqui um acompanhamento, né? Do substantivo com o qual ele se relaciona. Então, alguns alunos, esse pronome, se a gente fosse classificar, a gente classificaria como pronome adjetivo. Agora sim, ó, alguns alunos estudam o suficiente, outros não. Vocês concordam comigo que esse outros, eu tenho ali também, ele está fazendo o papel de aluno, então ele está substituindo o substantivo, então a gente teria aqui agora esse outro sendo um pronome substantivo, porque é como se implicitamente eu tivesse aqui, ó, outros, vou colocar aqui, alunos. Então ele pegou aqui e substituiu alunos para não repetir. Então aqui a gente teria um pronome substantivo, ok? Então é como se ele estivesse ali fazendo essa referência. E aqui a gente tem, pessoal, alguns são pronome adjetivo, que ele acompanha o substantivo alunos, né? Ele se relaciona ali com alunos. Então ele acompanha esse substantivo, fazendo ali um papel de pronome adjetivo. E outros pronome substantivo, porque ele substitui ali, ele traz a ideia de alunos. A gente tem mais um exemplo aqui, ó. E por isso que eu falei da crase, porque a gente vai ter, dentro dessas regras de crase, a gente vai ter lá que quando aquele até sua Maria, ele sua representando os pronomes possessivos femininos, a gente vai ter que vai ter uma crase facultativa, né? Só que há um detalhe lá que quando esse pronome for substantivo adjetivo, a gente vai poder colocar ali a crase de forma facultativa. Mas quando esse pronome for um pronome substantivo, né, um pronome possessivo feminino substantivo, a gente não vai poder ter aquela faculdade da crase e a crase ficaria ali obrigatória. Observe isso aqui, ó. Não me referi à sua filha. Qual é aqui o pronome possessivo substantivo e qual é o adjetivo? Vocês sabem que o adjetivo acompanha ali o substantivo. Então, o primeiro, sua, é um pronome possessivo feminino adjetivo. Nesse caso, a crase ali, não me referi. Quem se refere, refere-se a alguma coisa. Essa crase ali seria facultativa. Agora, mas a minha. Esse a minha, a gente vai ter aqui, ó, não me referi à sua filha, mas a minha, né? E ali você tem um termo implícito que faz referência, né? Não me referi à sua filha, mas me referi à minha. Esse minha, vocês concordam comigo que ele incorporou ali o termo filha, de maneira que ele substituiu o substantivo filha. Nesse caso, ele é um pronome substantivo. Então, nas regras de crase lá, essa crase que agora ela é obrigatória, porque a gente vai ter aqui uma crase que vai estar antecedendo um pronome possessivo feminino substantivo. E nesse caso de ser um pronome possessivo substantivo, a crase ali ela se torna obrigatória, independente se esse termo esteja aí no singular, beleza? Então, só um adendo aqui ao assunto, né? E fazendo uma correlação com o assunto de crase.
Seguindo aqui, a gente tem, ó, pronome possessivo adjetivo, sua, porque justamente ele acompanha ali filha, né? É o termo com o qual ele se relaciona. Sua filha, ele se torna ali um pronome possessivo adjetivo. E aqui, pronome possessivo substantivo, minha, porque você tem ali implicitamente o termo filha. E esse minha faz, geralmente, fez ali, na verdade, a substituição, né, do substantivo, que seria filha. Ok? Se não aprendeu, volta o vídeo, veja mais uma vez com calma que vocês vão fazer essa diferenciação aí. Tudo bem? E aqui a gente tem outra classe gramatical agora, né? A classe de verbo, uma classe muito importante aí dentro das análises, né? Todas as análises que a gente vai fazer, o verbo é uma parte muito importante. A gente tem aqui o verbo, é uma palavra que indica ações, estado, fenômeno da natureza, né? Tais como sair, correr, chover. E aqui a gente tem, ó, o verbo escrevo com rapidez. Aqui está fazendo referência a uma ação, né? Uma ação que está ali acontecendo no presente. Os alunos estavam preocupados, né? Estavam aqui indicando um estado, né? E um estado de quê? De passado. Naquela noite trovejou. A gente tem aqui também uma ação fazendo referência ali a fenômenos da natureza. Tudo bem? A gente tem aqui as conjugações do verbo. Isso aqui, inclusive, já caiu em provas anteriores aí e as bancas gostam de cobrar isso aqui. Uma coisa bem simples que às vezes o aluno, por não ter olhado ainda o assunto, erra a questão. A gente tem ali a primeira, segunda e terceira conjugação. Eles vão ter os verbos terminados em AR, na sua forma infinitiva, eles pertencem à primeira conjugação. ER, segunda conjugação. IR, terceira conjugação. Certo? Às vezes, a banca vai cobrar um verbo conjugado. Aí, para você saber se esse verbo está na primeira, segunda ou terceira conjugação, conjugado que eu falo assim, sem estar no infinitivo, vocês precisam colocar na forma infinitiva e identificar qual é a terminação, se AR, ER ou IR, né, que seria respectivamente ali a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Por exemplo, o verbo amar. Às vezes na frase eu posso estar ali com o verbo ele amou as férias. E aí amou. Aí você vai procurar, cadê a terminação AR, ER, IR? Não vai identificar. Vocês não vão identificar porque vocês precisam colocar na forma infinitiva. Então vocês precisam voltar para a forma infinitiva e identificar ali de qual conjugação se trata, se é da primeira, segunda ou terceira conjugação. Ele amou as férias. Eu sei que é a primeira conjugação, porque amou é o verbo amar, né? Vem do verbo amar no infinitivo. E assim por diante, vocês vão fazer com todos os verbos. E aqui a gente pode responder uma questão, olha só. Ele sento lá ele, e sinto lá ele e vejo. Temos, respectivamente, verbos de eu sento. O verbo vem do verbo sentar. Então, sentar é a primeira conjugação. E sinto vem do verbo sentir. IR, terceira conjugação. E vejo vem do verbo ver. Ver termina com ER, que vai ter ali a segunda conjugação, ok? Então a gente teria ali primeira, terceira e segunda conjugação. Olha só, gabarito, letra B. A gente ainda vai ter aqui as conjugações dos verbos, né? E as formas nominais que eles têm. O infinitivo, acabei de falar, que são as terminações AR, ER e IR. A gente vai ter o gerúndio, que é NDO, né? E a gente vai ter o particípio, que são aqueles verbos terminados em ado e ido. Embora pareça simples, muita gente ainda erra com uma simples questão de prova que pede ali, por exemplo, um verbo no particípio, um verbo no infinitivo, um verbo no gerúndio. Porque é importante aqui, por exemplo, eu preciso saber os verbos no particípio, aqueles terminados em ado e ido. E sabendo quais são os verbos no particípio, eu já posso ir para uma regra lá de colocação pronominal. Por exemplo, vocês ainda vão estudar da ênclise. A ênclise não se admite ênclise com os verbos nos futuros e no particípio. Então a gente tem aqui o particípio, terminados em ado e ido. Então, cantado, amado, comido, dormido. Então, ênclise. Ênclise é uma construção, a gente vai ver em sintaxe de colocação, é uma construção quando o pronome ele vem depois do verbo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma construção impossível. Amado-te, dado-lhe, não posso, porque esses verbos estão no particípio, um particípio passado, verbos terminados em ado e ido.
Então eu não posso. Então eu preciso saber o básico para a gente avançar em outros assuntos, ok? E aqui a gente tem uma construção aqui, uma questão, na verdade. Os verbos destacados no terceiro parágrafo, cobrando, olha só, NDO, afogando NDO, levando NDO. Esses verbos estão em suas formas nominais do quê? Do gerúndio, certo? Gerúndio. Por quê? NDO. Se fosse ali cobrado, afogado, levado, particípio passado, né? Cobrar, afogar, levar, infinitivo, certo? Ok. A gente tem aqui também uma locução verbal. A locução verbal, você vai ter aqui uma construção formada por dois ou mais verbos, né? E você vai ter esse verbo sendo geralmente o primeiro ali é o auxiliar, você vai ter um verbo principal. Então, na frase, você havia dito que seria aprovado. Esse havia dito, você vai ter esse verbo haver aqui como verbo auxiliar, o verbo veio primeiro. E o principal é o verbo dizer. Interessante mencionar aqui que na concordância, quando a gente tem uma locução, a gente vai concordar com o auxiliar, certo? E aí a gente tem aqui, ó, dito é o principal e o haver aqui, o havia, né, é o verbo auxiliar. Questão. Tendo em vista o trecho adaptado do trecho, os trabalhadores, já sei que isso aqui é artigo, anseiam, já sei que é verbo, por, quem anseia por alguma coisa, na regência a gente sabe que esse ansiar aqui vai pedir a preposição por. Formatos flexíveis. Eu tenho um flexíveis que caracteriza aqui o termo antecedente, ou seja, o substantivo. Então eu tenho um adjetivo. Então na sequência aqui eu vou ter artigo, verbo, preposição e adjetivo, de maneira que eu tenho letra B como gabarito. Artigo, os anseiam, verbo, por, preposição e flexíveis, termo caracterizador ali do termo formato. Eu vou ter ali um adjetivo, ok? Tranquilidade. Vamos para mais uma classe de palavra. A gente vai ter aqui advérbio. Advérbios são as palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Então você vai ter aqui um advérbio, ele vai modificar ali, na maioria das vezes, um verbo, certo? Mas ele também pode modificar um adjetivo e um outro advérbio. Então sempre trabalhou muito, sempre trabalhou muito. Você tem aqui uma expressão aqui de intensidade, né, que está modificando o verbo trabalhar. Permaneço bastante disposto. Você está apenas disposto? Não, você está bastante disposto. Então você vai ter aqui esse advérbio bastante modificando um adjetivo, né? No caso aqui, disposto. E as crianças dormiram tarde. Dormiram mais tarde. Você tá tendo aqui um termo que está ali modificando um advérbio, né? Que seria o advérbio tarde. Então você vai ter esse advérbio funcionando aí como um modificador, né? Trazendo ali a ideia de circunstância. Ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio, um outro advérbio, ok? E aqui a gente tem a classificação do advérbio. A gente vai ter tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade. E aqui a gente tem os exemplos. Na maioria das vezes, pela lógica, vocês vão interpretar, né? Ontem dá ideia de quê? De tempo. Então, logo, tempo, advérbio aqui de tempo. Tempo não, ontem, advérbio de tempo, certo? Aqui, quando fala aqui, não me dá ideia de lugar, então aqui, advérbio de lugar. Né? E assim por diante. Vocês vão identificando aí de acordo com a lógica. Olha só essa questão. Isso não quer dizer, claro, que se viva um momento brilhante. Vocês concordam comigo quando eu falo isso? Não quer dizer, claro, com certeza, por exemplo, que se viva um momento brilhante. Vocês não acham que isso aqui é uma afirmação? Estou ali dando uma certeza, uma afirmação. Embora tenha aumentado recentemente, quando eu falo recentemente, não dá ideia de tempo. Aí você vem, ainda é o menor em 5 anos. Ainda também não traz uma ideia de tempo? Sim. As medidas, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. Nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Uma ideia de inclusão, certo? Então a gente tem aqui o nosso gabarito como letra B, uma afirmação quando eu ratifico, né? Isso não quer dizer, claro, isso não quer dizer por óbvio, isso não quer dizer com certeza que se viva um momento brilhante. Aí a gente tem aqui
recentemente, trazendo ideia de tempo e ainda também trazendo a ideia de tempo. E as medidas, ademais, escondem ideias, desigualdades de todos os tipos. A gente vai ter aqui o gabarito nosso como a afirmação, tempo, tempo e inclusão. Beleza, tranquilidade. E aqui a gente vai entrar agora nas preposições. As preposições, a gente vai ter aqui um exemplo, né? Voltei para Campinas. E se a gente for analisar as preposições, a gente vai ter aqui como uma palavra invariável. Lembra lá do termo SIPA, né? A gente vai ter, só recapitulando, as conjunções, as interjeições, as preposições, os advérbios, como os termos invariáveis. Então, as preposições, elas são palavras invariáveis, né? E essa preposição, ela vai ligar dois termos. Então, nessa ligação, há uma relação de subordinação, no caso de dependência, em que o segundo termo se subordina ao primeiro. A gente precisa desse elo, né, para ligar o primeiro com o segundo termo. Então, a gente tem aqui, ó, voltei para Campinas ontem. Eu não posso falar voltei Campinas ontem. Então, eu vou usar essa preposição como um elo aqui, né, ligando o primeiro com o segundo termo. Então, voltei para Campinas ontem. Então, voltei, termo regente ali, você tem para a preposição e Campinas ali seria um termo subordinado. Dentro aqui das classificações, a gente tem as preposições essenciais e as preposições acidentais. Essas preposições aqui, vocês vão analisar como as essenciais, aquelas que a gente, naturalmente aqui, com as preposições com as quais a gente está acostumado. Elas realmente fazem papel naturalmente de preposição. A, ante, após, até, com, contra, de e assim por diante. As acidentais, elas vão diferenciar porque é como se elas pertencessem a outra regra a outra classe gramatical, mas que em um determinado contexto ela faça um papel de preposição. Então, conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, salvo, fora, entre outras. A gente vai ter aqui uma questão. Olha só, assinar a alternativa que apresenta uma preposição acidental. Tá na cara aí, né, que vai ser na letra A. Aí vai depender do contexto da frase ali em que for aplicada, né? Mas segundo pode ser um numeral dentro das classes gramaticais. Segundo pode ser uma conjunção subordinada aqui também. E ela, nesse caso aqui, ela vai ser acidental, porque ela não é naturalmente uma conjunção, é naturalmente uma preposição, né? Estava lembrando aqui da subordinada, é uma conjunção subordinada conformativa, né? E aí você tem segundo, conforme, consonância. Só que ela pode também ser uma preposição. Só que quando ela, nesse caso, sendo preposição, ela vai ser uma preposição acidental e não essencial. Olha só, segundo é aqui, nesse caso, né, na questão, uma preposição acidental. E aqui a gente tem as conjunções. A gente vai falar sobre as conjunções, vai trazer aqui algumas conjunções coordenadas, conjunções subordinadas, para que vocês já venham aí se familiarizando. Conjunção é a palavra que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. A gente tem aqui, quando percebeu que não havia estudado o suficiente, era tarde. Esse quando, vocês percebem aqui, traz uma ideia de tempo, então ela é uma conjunção aqui temporal, ok? Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte. Mas, né, tem aqui uma ideia de oposição. A gente vai ter uma conjunção aqui também que vai trazer ali uma conjunção adversativa, trazendo ali a ideia de adversidade. Yuri não só trabalha, mas também, esse mas também, ele adiciona alguma coisa. Então, é uma conjunção que vem ali para adicionar, ou seja, aditivo. A gente tem aqui as conjunções coordenadas, aditivas, e, nem, mas, também, etc. Marcos joga bola, mas também estuda, ou seja, Marcos faz uma coisa e outra. Então, conjunção aqui é coordenada aditiva. Adversativa, tem um mais, porém, todavia, contudo, entretanto. A peça foi boa, mas não agradou a todos. Todavia, não agradou a todos. Porém, não agradou a todos. Contudo, não agradou a todos. Traz uma ideia ali de adversidade. As alternativas, ou, tem aqui o ora, já, seja, etc. A criança ora chora, ora ri. Tem uma alternância, né? É uma conjunção coordenada aqui, alternativa. Ainda coordenadas, a gente vai ter explicativas e conclusivas. Vai ter ali o que, por quê, por quanto, pois, né? Naturalmente ali antepostas ali ao verbo. Chegue logo, pois haverá a reunião, né? Porque haverá, porque junto, né? Haverá a reunião. Proteja-se, porque vai chover.
ali dois exemplos, né, com as conjunções coordenadas aqui, ainda explicativas. Conclusiva, logo, portanto, por isso, por conseguinte, o pois, depois do verbo, né, também ali vai ser considerado uma conclusiva. As leis são importantes, respeite a pois. Você vai ter aqui uma conjunção, nesse caso aqui, conclusiva. Estudaram muito, logo, irão bem nas provas. Logo, né, portanto, por isso, por conseguinte, irão bem nas provas. As conjunções subordinativas. Aqui a gente já pode entrar aqui em um assunto, né? Esse assunto de conjunções, esse assunto de conjunção, né, ele está ligado aí a outro assunto, né, que seria ali a subordinação e coordenação com as conjunções que eu acabei de falar anteriormente. Para a gente identificar ali o tipo de oração adverbial, por exemplo, né? Você vai ter ali temporal, quando, enquanto, logo, que, e assim por diante. E você tem, ó, assim que tocou o sinal, eu posso substituir ali por quando tocou o sinal. Os alunos saíram da classe. Então eu tenho ali uma conjunção que é subordinativa e temporal, porque retrata ali um tempo. Causais, por que, por quanto, já que, visto que, uma vez que, como, iniciando frase, né? Desde que, esse como, né? Esse início de frase ali fazendo referência ao como. Desde que, etc. Ó, como estivesse doente, não compareceu na aula. Você tem ali uma conjunção subordinativa causal. Condicionais, essas aqui são mais tranquilas, né? Se, caso, salvo se, contanto que, a não ser que. Se você me ajudar, uma condição, eu participarei da atividade. Então você tem aqui uma condição. E essa conjunção, ela é uma conjunção coordenada, né? Uma conjunção subordinada condicional. Proporcionais. A proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, o nosso trabalho aumentará à medida que, a proporção que, ao passo que encontramos novos clientes. Então aqui é a proporção. Então a conjunção subordinada proporcional. Conjunção subordinada final. Para que, a fim de que coloquei o livro em lugar bem visível, a fim de que possa encontrá-lo facilmente. Isso aqui é uma finalidade, ou seja, uma conjunção subordinada final. Consecutiva. Esse que, quando precedido de tal, tanto, tamanho, de modo que, sem que, de sorte que, etc. Na verdade, esse que é precedido ali de tal, então é tal que, tanto que, tão que, tamanho que, você vai ter esse que aí como consecutivo, certo? E aí você tem outras conjunções, de modo que, sem que, de sorte que, etc. O calor era tão intenso que o asfalto amoleceu. Então esse tão que aqui, a gente vai ter aqui conjunção subordinada consecutiva. E aqui as concessivas, embora, com quanto, ainda que, mesmo que, embora estivesse doente, foi à escola. Esse embora aqui, muitas bancas gostam de cobrar, né, uma substituição, e a resposta correta, na maioria das vezes, vai ser com quanto. Então, com quanto faz referência com embora. Então, com quanto estivesse doente, né, embora estivesse doente, foi à escola. Aí você vai ter aqui a comparativa, né, como, assim como, que ou do que. Precedidos de mais, menos, maior, menor, melhor, pior, etc. Vai ter uma ideia de comparação, né? João é mais esforçado que Marcos. Então, esse mais que é uma conjunção aí comparativa. E a conformativa, que foi a do exemplo da questão que eu dei. É uma conjunção subordinada conformativa, né? Você vai ter ali o segundo, olha só. Em alguns casos ele pode ser preposição. Se ele for preposição, ele vai ser uma preposição acidental. Então, conformativas, conforme segundo consoante, né? Elaboramos a aula conforme o coordenador solicitou, né? Segundo o coordenador solicitou, conjunção aí subordinada conformativa. E aí a gente ainda tem as conjunções integrantes, que é o que eu falei do bizu, né? Desejo que ela participe. Essa conjunção integrante, ela introduz a oração que equivale a substantivos, né? Então, o que e o se. Desejo que, desejo isso. Esse isso vai me representar uma conjunção integrante. É o bizu que você vai utilizar para diferenciar, por exemplo, esse que, conjunção integrante, do que, pronome relativo. Não sei se ele virá. Não sei isso. Beleza? Então, eu tenho aqui também uma conjunção integrante, né? Nem sempre a conjunção integrante vai ser o que. Pode ser o que, também pode ser o se. Beleza? Olha lá. Desejo que, desejo isso. Não sei isso.
né? É o bizu ali que a gente já explicou aí em momento anterior da aula. E a gente vai ter também a interjeição. A interjeição é a palavra que exprime emoções e sentimentos, né? Tais como olá, viva, psiu. A gente tem aqui interjeição de medo. Ó, credo, socorro, francamente. Que medo, Jesus, satisfação, viva, oba, boa, bem, bom. E assim por diante. A gente vai ter aqui diversas classificações. Eu coloquei no material ali algumas outras, né? Que vocês vão analisar com atenção. E aí a gente tem aqui uma questão, ó, no trecho A, não devo falar. A classificação morfológica dos termos destacados corresponde, respectivamente, a. Olha só, já sei que esse A aqui, né? Geralmente essas interjeições elas vêm ó, com a exclamação, sinal de exclamação. A gente vai ter aqui A. Não devo falar. Eu já sei que esse A é uma interjeição. Então eu já sei que só pode ser a letra B ou a letra E. E esse não é o que? Advérbio. Advérbio de negação. Só para a gente, letra B. Interjeição e advérbio. Olha só, letra B. Beleza, senhoras e senhores, tranquilidade. A gente falou aqui um pouco sobre classes gramaticais. Como eu falei no início da aula, é um assunto extenso, né? É um assunto com muitos detalhes e o material ele está disponível, o material ficou bem completo. Vocês vão conjugar a aula com o material, dando uma atenção aí à leitura do PDF. É isso aí, um abraço, até a próxima e estamos juntos.